Olá, seja bem-vindo a mais um tópico da nossa série Eventos Finais da Profecia Bíblica. Hoje estamos no quinto dia, vamos ter a nossa quinta lição. E a nossa lição de hoje fala exatamente sobre a estratégia secreta de Satanás. Satanás tem um plano secreto que muitas pessoas não irão descobrir. E as pessoas nem iriam descobrir se não fosse pela graça de Deus. E nós hoje temos a oportunidade de saber qual é o plano secreto que Satanás tem contra a humanidade. Olha, para nós voltarmos, ou seja, para nós entendermos qual é o plano que Satanás tem, precisamos voltar para o princípio. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no começo Deus criou os céus e a terra. E segundo o relato que nós encontramos no livro de Gênesis, que é o livro das origens, lá nos é falado que no primeiro dia Deus deu existência à luz, ele chamou a luz. No segundo dia ele criou a atmosfera, separando a água que cobria a terra, uma camada para cima e a outra camada ficou ainda na terra. No terceiro dia ele fez com que a água que ainda cobria a terra se evacuasse e formasse os oceanos e houvesse a terra seca. E no mesmo dia ele mandou que houvesse vegetação. No quarto dia, ele colocou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, ele criou os animais aquáticos e também as aves que sobrevoam. E no sexto dia, ele criou os répteis e animais terrestres e, por fim, criou também o ser humano, isto é, Adão e Eva. Todos foram criados no sexto dia. Agora, no sétimo dia, a Bíblia diz que ele tornou esse dia especial e um dia santo, ou seja, separado. Toda a criação já havia se completado, os animais já haviam sido criados, tanto grandes quanto pequenos, e também o ser humano já havia sido criado e gozava da oportunidade da visita de Deus a cada tarde, que ele vinha, falava com eles, às vezes os anjos vinham e conversavam com eles. Olha, os animais viviam em perfeita harmonia. Adão e Eva ainda tinham muita coisa por apreciar da natureza. A cada dia tornava-se uma novidade e aprendiam novas coisas. Mas não é assim que são as coisas nos nossos dias. Os animais, aquela harmonia que eles tinham, o homem, quando ainda aspirava de suas faculdades mentais, que acabavam de ser criadas com uma ciência muito profunda. Hoje em dia, tudo mudou. Os animais não são mais amigos dos homens. Pelo contrário, existe uma ferocidade que se verifica no relacionamento entre o homem com o próprio animal. Por que é que um mundo tão maravilhoso que Deus criou virou ser um caos? O mundo hoje está cheio de doenças, guerras, terremotos, crimes e muitas outras coisas que dificultam a vida. Como é que um mundo que foi criado por Deus para ser um paraíso tornou-se num palco de guerra, tornou-se num palco de fome, tornou-se num palco de pragas, terremotos, pecados inumeráveis, o medo que assola as pessoas? Como é que o paraíso virou ser um caos? Esta é a pergunta que nós precisamos responder neste dia de hoje. Sabermos como tudo aconteceu e qual é o propósito que Satanás tem com tudo isso. A Bíblia, para nos responder a esta pergunta, nos leva de volta para o início, num tempo em que houve guerra no céu. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem se achou mais o seu lugar no céu. Olha, aqui se fala de uma guerra na qual Miguel, que é Jesus, lutava contra o dragão. Mas a pergunta que surge é: quem é o dragão, afinal de contas? O versículo 9 do mesmo capítulo dá a resposta. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Agora já sabemos, o dragão é Diabo, é Satanás. Satanás era um ser que estava nos céus. Talvez a pergunta que você possa lançar é a seguinte: então, como é que Deus, sabendo de todas as coisas, teria criado Satanás para criar pânico e desordem aqui no planeta Terra? Calma, meu irmão. A Bíblia demonstra que Deus não criou Satanás. Ele criou anjos com várias especialidades, assim como os seres humanos também existem diversificados em raças e cores. Os anjos também estão diversificados. Existem serafins, existem querubins, existem anjos ministradores,
anjos de guarda, muitos outros anjos com espécies diferentes e missões diferentes. E Satanás era um desses anjos. Seu nome era Lúcifer. A Bíblia, quando nos relata no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, pois dizias no teu coração, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí está o problema. Aqui estamos diante de um anjo que tinha um sonho de ser Deus. Tinha o sonho de subir nas mais altas nuvens e estabelecer seu trono como se fosse Deus. O livro de Ezequiel, capítulo 28, também dá uma parte da descrição daquilo que esse anjo era. Diz que eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, que é a transgressão da lei, em ti. Ezequiel 28, versículo 15. Então, aqui a Bíblia nos mostra que era um anjo perfeito, mas que ao longo da história se achou iniquidade nesse anjo. Ou seja, se achou o pecado nele. Satanás, ele lutou contra o governo de Deus. Ele atacou Deus de duas maneiras. Primeiro, atacou a lei de Deus. Por que é que atacou a lei de Deus? É porque a Bíblia mostra que pecado é transgressão da lei. E diz que Satanás, durante um tempo, ele foi achado pecando, achou-se pecado nele, o que significa que tinha uma lei no céu que ele transgrediu essa lei. E na verdade, para comprovar isso, no livro de Salmo, capítulo 103, versículo 20, diz assim: bendizei a Deus, vós seus anjos, excelsos em poder, que guardam os seus mandamentos. Então, isto deixa claro que existia uma lei no céu e que Satanás transgrediu essa lei. Após ter transgredido essa lei, ele também atacou o governo de Deus. Ele começou a expandir uma mensagem falsa contra Deus, começou a descrever uma imagem distorcida de Deus perante outros anjos, de tal forma que Deus já parecia ser um tirano. Ele atacou a Deus pela sua lei e atacou também o seu governo. Ele queria tomar o trono de Deus. E, por consequência, Apocalipse 12, versículo 9, diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi expulso, mas não foi expulso sozinho. Foi lançado à terra com os seus anjos com ele. Então, Satanás foi lançado à terra, juntamente com os seus anjos, que agora funcionam como demônios. Então, a batalha que começou no céu, Satanás transferiu agora contra a terra. E a terra naquele instante acabava de ser criada. Os únicos seres que existiam eram Adão e Eva, que sempre tinham o privilégio de receber a Deus, de receber os anjos a cada dia. E eles devem ter lhes advertido sobre o perigo que corriam por causa deste impostor. Não demorou muito tempo e Satanás chegou no jardim do Éden disfarçado de uma serpente. Porque se ele viesse com suas próprias roupagens como anjo, talvez a conversa poderia se notar logo que está destoando. Então, ele usou a serpente e veio falar com a Eva. E Eva consentiu nas palavras e nas artimanhas do inimigo. E por causa de ter transgredido a lei de Deus, e assim induzir o marido também a fazê-lo, os dois foram expulsos do jardim do Éden e perderam aquele paraíso que Deus já havia preparado. Olha, a partir daquele momento, o mundo ficou condenado a tantas doenças, guerras, terremotos e muitos outros desastres que nós conseguimos ver nos nossos dias. Agora, quando olhamos para todos estes problemas, a pergunta que surge é: quem é o responsável? E a resposta certa é que o responsável é Satanás, é o diabo. É ele que criou isto. A partir dos céus, é ele que transferiu também esse problema para aqui na terra. Todos estes são atos do inimigo. Deus tem uma lei que ele dá aos seus filhos, uma lei que demonstra, ou seja, que descreve o seu caráter e que, obedecendo os seus filhos essa lei, poderão viver em segurança. Mas imagine se todo mundo, na verdade, obedecesse esses mandamentos. O nosso mundo seria um paraíso. Mas como nós vimos, Satanás tem uma estratégia. E a estratégia secreta que ele tem é fazer com que você e eu possamos transgredir os mandamentos de Deus. Ele transgrediu lá no céu e ele transgrediu e fez Adão e Eva também transgredirem a lei que Deus havia lhes dado. E agora Deus deu a lei na forma dos mandamentos e ele ainda luta para fazer com que você também não obedeça esses mandamentos. Esses mandamentos, o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 18, nos diz que foram escritos por dedo de Deus. Diz o seguinte: foram escritos em 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus teve que se
encarregar de escrever a sua lei. Toda a parte da Bíblia, a outra parte da Bíblia, foi escrita pelos profetas, mas os mandamentos Deus escreveu e deu ao profeta para ir proferir e ensinar ao povo. O que dizem os 10 mandamentos? E como é que Satanás luta para fazer as pessoas transgredi-la? Olha, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós encontramos a lista destes mandamentos em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3 até o versículo 17. Você pode abrir lá e conferir. Não terás outros deuses diante de mim. Mas Satanás, ele faz o povo adorar muitas divindades de várias formas diferentes. Porque a estratégia dele é fazer com que as pessoas não obedeçam a este mandamento. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. Mas veja como Satanás tem trabalhado para fazer com que pessoas possam fazer imagens até com nomes bíblicos, de personagens bíblicas, imagens de Maria, imagens de José, imagens de Paulo, imagens de Pedro e dos santos. E eles veneram essas imagens, quando a Bíblia está clara em dizer que não devemos fazê-lo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus merece toda a reverência. Mas quantas vezes as pessoas falam mal em nome de Deus, juram falsamente em nome de Deus, insultam o nome de Deus, ou às vezes até bebem ou fumam e começam a falar em nome de Deus como se fosse um nome leviano. O quarto mandamento deixa claro que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas quantas vezes as pessoas têm escolhido qualquer dia que eles quiserem? Quantas vezes as pessoas têm transgredido o dia do sábado? O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Nós sabemos que quando nascemos, os nossos pais são quem cuida da gente. São eles que nos dão comida, nos dão roupa, nos mandam para a escola, fazem todos os cuidados necessários. E quando nós crescemos, eles já estão envelhecendo. Precisamos nós de ajudar a eles. Pelo contrário, o que tem havido é que quando a pessoa cresce, esquece de todo o cuidado que os seus pais lhe deram e nem lhe restitui a devida honra que merece. E se for aqui na África, na maior parte dos lugares, na verdade eles até são acusados de feiticeiros. Tudo isso o diabo faz para poder tirar você dessa obediência que Deus te manda você obedecer, ou seja, do cumprimento dos mandamentos que Deus te deu, porque essa é a estratégia secreta que ele tem contra você. O 6º mandamento diz: não matarás. Mas quantas pessoas sabem matar? Pessoas que nunca foram à tropa, mas sabem usar a arma de fogo e eles matam. Existem tantos filmes que são feitos para poder fazer o quê? Capacitar as pessoas a matar. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Eu não preciso dizer quantos lares se estragam a cada dia por causa de traição. O 7º mandamento diz: não furtarás. Roubar é pecado. Mas não precisamos falar quantas notícias, quantos casos de roubo, quantas pessoas choram a cada dia que desaparecem suas coisas porque alguém levou. Olha, o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí nós encontramos uma gama de pessoas que desfazem as suas amizades por causa de fofocas e mentira. Notícias mentirosas são elaboradas a cada dia e as pessoas vão atrás, seguindo esse comportamento. Olha, o 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva. Mas quantas vezes as pessoas olham para os bens do próximo e eles se encarregam de poderem fazer planos para levá-las e tomá-las sem a devida permissão? Isto é cobiça. Quantas vezes a pessoa fica apreciando na mulher do próximo para poder fazer planos de como é que pode fazer com que ela traia o seu marido? A Bíblia já falava a respeito deste comportamento, já condenava: não cobiçarás. Querido irmão, Satanás, o seu plano estratégico é fazer com que todo mundo transgrida esses mandamentos aqui. E ele elaborou algumas mentiras que as pessoas seguem até. E uma das mentiras que ele elaborou é de que os 10 mandamentos foram abolidos por Jesus na cruz. Só que no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E mais adiante, no versículo 19, diz: qualquer que quebrar um destes poucos mandamentos e assim ensinar as pessoas a fazê-lo, será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer que os praticar e assim ensinar o povo a fazê-lo, será chamado grande no reino dos céus. Olha,
nós estamos a ver Jesus a desmentir essa mentira que eles falam em nome dele, de que ele aboliu a lei. Diz que eu não venho abolir, pelo contrário, eu venho cumprir. Agora, qual é o propósito da lei? A lei de Deus, na verdade, conforme a definição reza na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz: qualquer que comete pecado transgride a lei, pois pecado é a transgressão da lei. Então, a lei de Deus funciona como um espelho que vem nos mostrar se nós estamos pecando ou estamos andando no caminho certo. E como você sabe que quando o espelho te mostra a sua realidade, não é o mesmo espelho que vai te limpar, então a lei mostra a você se está andando no caminho certo ou não, que é para, se por acaso você notar os teus defeitos da transgressão da lei, então possa ir a Jesus pedir o perdão e pedir o poder para andar em novidade de vida. Esse é o propósito da lei. É como se fosse sinal de trânsito. Imagine se todas as estradas do mundo não tivessem nenhum sinal de trânsito. O que você acha que aconteceria? Será que os motoristas teriam tanto domínio que andariam sempre sem fazer acidentes? É claro que não. Então, a pessoa vai dizer: olha, essas leis eu não preciso, Jesus já aboliu, já tirou as leis. Então, se for assim, vamos remover também os semáforos e todos os sinais de trânsito e vamos ver se as pessoas, com toda essa liberdade, estarão seguras. Jesus, ou seja, João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, diz que porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E no capítulo 2, versículo 3, diz: e nisto saberemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E o versículo 4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Olha, a Bíblia está mais que clara. Se uma pessoa dizer que eu conheço a Deus, então deve demonstrar isso não pelas palavras ou pela sua convicção, mas sim pelas suas obras, obedecendo aos mandamentos de Deus. Lembre-se, Satanás foi expulso do céu porque desobedeceu a lei de Deus lá no céu. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e perderam aquele jardim que eles deviam viver eternamente porque desobedeceram a lei de Deus. E você e eu hoje temos uma decisão a tomar. Você vai desobedecer a Deus e obedecer ao diabo? Ou vai negar ao diabo e obedecer a Deus? A Bíblia, no livro de Apocalipse 22, 14, descreve aquilo que vai acontecer com as pessoas que entregam sua vida nas mãos de Deus agora. Diz: bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, pois terão acesso à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas, na versão King James. Então, bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus, porque hão de ter acesso à árvore da vida e vão entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo morreu na cruz para poder nos salvar e nos dar o poder de vencer o pecado, e se assim nós o admitirmos, então Ele transformará a nossa vida e nos dará o poder de obedecermos seus mandamentos. E no livro de João, capítulo 14, versículo 15, ele diz claramente: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é o chamado que Jesus Cristo faz. Meu querido irmão, minha irmã, eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você talvez deve ser um seguidor de Jesus. Ou se não é, talvez você já desejou viver num mundo de paz que guarda todos esses mandamentos aqui. Onde não há morte, não há quem mata outra pessoa, não há quem toma a esposa do outro, não há quem rouba a coisa de ninguém. E se você tem esse desejo, você precisa tomar uma decisão a partir de agora. De você ser a primeira pessoa a ser o exemplo na guarda destes mandamentos. E Jesus diz que se você me ama de verdade, demonstre isso guardando os meus mandamentos. Tão simples, tão poucos quanto estes, mas tão profundos e abrangentes. Se esse for o seu desejo, eu te convido a orar comigo para pedirmos a Deus o poder para guardarmos a sua lei. Vamos orar? Nosso querido Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este período que o Senhor nos concede de aprendermos a sua palavra. E também, Senhor, sabermos que o Senhor tem uma lei que precisamos obedecer para nos mostrar os parâmetros de onde devemos andar, onde devemos evitar. Queremos pedir, Senhor Deus, para que cuide do irmão que está assistindo este vídeo, cuide da irmã que está assistindo, alinhe sua vida, Senhor, de acordo com os teus preceitos, para que ele faça parte, Senhor, daqueles que entrarão na cidade pelas portas naquele dia que o Senhor voltar. Nos guarde na sua paz e nos acompanhe até o próximo estudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.